Hey there, welcome to class number 46. Sejam bem-vindos à aula número 46, né? E essa aula é um pouquinho mais de estrutura do idioma, ok? Deixa eu fazer esse disclaimer logo de cara, porque assim, eu particularmente creio o seguinte em relação ao aprendizado de idiomas. Não existe jeito certo ou errado, né? Existe aprender ou não aprender, né? Ou seja, se você está aprendendo, está evoluindo, está fazendo progresso, ou já aprendeu o inglês ou qualquer outro idioma, significa que você fez algo ou um conjunto de coisas que deu certo, que funcionou, né, para você chegar nesse objetivo. Da mesma maneira, eu penso que se você não está aprendendo, não está evoluindo, ou já desistiu, não consegue, algo ou um conjunto de coisas, né, foi feito de forma equivocada. Então, aprender ou não aprender, tá? Mas o que eu quero dizer com essa aula é o seguinte, antes da gente começar. Ela vai analisar a estrutura da língua inglesa, tá? Então, eu tô partindo do pressuposto que você, aluno, é como eu, né? Eu gosto de aprender outras línguas, acho que aqui no canal mesmo eu falo com certa frequência em relação a isso, mas eu acredito que cada um aprende de um jeito, ok? Que cada um tem sua particularidade ou até muitas particularidades na hora de aprender. Então aqui é para quem gosta de entender essa questão da estrutura do idioma, quem se beneficia com isso, ok? Eu acho que é a maioria dos estudantes, é por isso que eu tô gravando essa aula. Caso não seja para você, se não gosta muito de gramatiquês, não tem problema, não é uma aula, eu diria entre aspas, que seja obrigatória. Maravilha? Dito isso, vamos lá então. Começando pelo nome, né? Zero Affixation é o nome desse tema que eu vou falar agora. Mas antes da gente chegar lá, quero só fazer um complemento da aula anterior, a aula número 45, onde a gente viu a questão do I want you to, I need you to, etc. Né? Um ponto que eu acabei esquecendo de falar, que eu acho que é interessante, é assim, também dá para usar essa estrutura do want to, no caso, né? Want, sujeito ali, objeto, né? To. No final da frase. Só que na tradução, ela não vai ser a tradução daquilo que a gente viu lá na aula passada, de quero que você faça, quero que você saiba, né? Colocando em gramatiquês, a gente não vai traduzir utilizando o subjuntivo, beleza? E na verdade a gente em português nem traduz isso, né? Observemos, né, as seguintes frases. They do everything that she wants them to. Ou seja, eles fazem tudo que ela quer. Repare que a gente, em português, nem traduz o final, né? Claro, a gente pode falar, né? Eles fazem tudo que ela quer que eles façam, né? Mas para nós, né, em português, tudo que ela quer já fechou a frase, já dá para fechar a frase, né? Da mesma forma, he never says what I want him to. Né? Traduzindo, ele nunca diz o que eu quero. Ou seja, ele nunca diz o que eu quero que ele diga, né? E a última frase aqui para também deixar claro que essa possibilidade de terminar com a preposição to, ela não está reservada apenas aos verbos, a frases montadas com os verbos want e need, que foram o foco da aula anterior, né? Se você não viu a aula anterior, pode ver lá, recomendo que você veja para entender o que eu tô falando aqui, né? Então, é um exemplo aqui, com outro verbo, né? No caso aqui, o verbo tell, né? No passado. I only buy what I'm told to. Então, eu só compro aquilo que eu sou... Né? É até difícil traduzir, mas é algo assim. Eu só compro o que me mandam comprar, o que dizem para eu comprar. Traduzindo ao pé da letra fica... Eu só compro aquilo que eu sou dito para, né? Que me dizem para comprar. Beleza? Então é isso. Então você pode terminar a frase com o to, que fica subentendido que o primeiro verbo que é dito, no caso do primeiro exemplo aqui, o verbo do segundo o verbo say, e no terceiro o verbo buy. Fica subentendido no final, eu não preciso repetir, né, o verbo no final. Isso é uma característica bacana da língua inglesa, isso facilita muito aí a comunicação, beleza? Mas a gente vai voltar a ver esse ponto em específico mais pra frente nas próximas aulas. Dito isso, vamos lá pro gramatiquês de hoje. Essa é uma aula de gramatiquês mesmo, não tô nem tentando mentir. Então o que é a questão do zero affixation, tá? O nome até é o de menos, tá? Só se você adorar mesmo o gramatiquês, que eu nem recomendo tanto assim. O importante é o que ele significa. É o seguinte, não sei se isso já ficou claro para você até esse ponto, mas a língua inglesa, diferente das outras línguas, ou melhor dizendo, diferente da nossa língua, ela não apresenta padrões pros verbos, né? Reparou que em português todo verbo termina ou em ar, ir ou ir? Né? Falar, dizer, sorrir, etc. Né? Eu sei que tem verbos que terminam em or também, né? Por, né? Mas aí é uma exceção, mas o padrão é esse, né? Ar, ir. Esse padrão existe pro espanhol, né? O francês tem seus padrões, tem seu padrão de conjugação de verbo, no caso no infinito. Todas as línguas, pelo menos
todas que me vêm na cabeça, né, pelo menos as ocidentais, né, tem esse padrão, exceto o inglês. O inglês não tem padrão. Repare, verbos como to do, tell, work, learn, ou seja, eles não tem assim, todos os verbos terminam dessa forma, nessa letra, com essa sílaba, com essa entonação. Isso não existe em inglês, ok? Não tô dizendo se isso é bom ou ruim, é a característica da língua inglesa, né? É assim, ponto final, beleza? O que acontece? Na prática, a gente acaba não tendo um padrão de diferenciação entre verbo, adjetivo e substantivo, ok? Então, fica difícil de cara saber, né, com base no verbo, o que ele é, se ele é na palavra que tá ali, se ele é um verbo, se ela é um adjetivo, se ela é um substantivo, apenas escrevendo-a, né? É claro que, aqui é o ponto, né, nem todo verbo é também um adjetivo ou um substantivo, e assim por diante, né, nesse trio aí, né, nem todo substantivo é, né, adjetivo e um verbo, e assim por diante. Mas muitos deles o são, né? Melhor dizendo, muitos deles vão possuir pelo menos duas formas, ou seja, ou é verbo e adjetivo, ou é adjetivo e pronome, adjetivo e substantivo, ou é substantivo e verbo, e por aí vai, né? Então, é importante ver isso, né? Porque dentro de uma frase há que se diferenciar, né, qual é a qualidade, qual é a função daquela palavra dentro da frase, né? Isso não costuma ser algo que vá te prejudicar, mas eu acho importante saber, até para você, de repente, conseguir montar frases mais complexas, assim, com mais facilidade, né? Frases complexas você consegue montar no instinto, mas na minha opinião vai demorar muito mais tempo, né, para você absorver isso de forma, entre aspas, orgânica, do que de fato já sentar aqui comigo e ver, né, em termos de nome e função e tudo mais, o que é o que, quem é quem, né, vai, na minha opinião, cortar caminho para você nessa segunda fase que você vai entrar a partir de agora. Se você acompanhou todas as aulas até aqui, você já deve estar entrando no nível pré-intermediário, ok? Muito em breve eu vou mudar o título aqui, tá? Não vou colocar em inglês para iniciantes, e sim para nível pré-intermediário, beleza? Então vamos ver quais são os possíveis combos, ok? Porque, repetindo aqui antes da gente entrar no próximo slide, é muito comum uma palavra, que é um verbo, que é utilizado como um verbo, também ser utilizado como um adjetivo, ou que é um adjetivo também ser utilizado como substantivo, beleza? Esse intercâmbio entre este trio verbo, substantivo e adjetivo é muito, muito comum em inglês, beleza? Mas vamos lá ver quais são e exemplos, um exemplo de cada um, para deixar bem claro o que eu tô querendo dizer aqui. Então, a primeira modalidade, vamos dizer assim, né, é verb and adjective, ou seja, palavras que são verbo, né, funcionam como verbo, assim como adjetivos, né, ou seja, indicando qualidade, né. Tudo que eu tô falando aqui já tem nas aulas anteriores, tá? Qualquer coisa, só voltar lá e assistir. Então, por exemplo, aqui eu trouxe como exemplo aqui o verbo clean, né, que ele é tanto um verbo como um adjetivo. Então, uma frase aqui onde tem os dois termos. I clean my car twice a week. That's why it is always clean. Então, na primeira vez que eu uso clean aqui, ele é o verbo, I clean my car, né? E no final ele é um adjetivo, né? Então fica a tradução assim, eu limpo meu carro 2 vezes por semana, twice a week. That's why it is always clean. Então é por isso que ele está sempre limpo. Então aqui na segunda, ele é um adjetivo, ele está funcionando como um adjetivo. Note que é a mesma palavra, né? Aí uma segunda categoria, entre aspas, é verb and noun. Palavras que são tanto verbo quanto noun, ou seja, quanto substantivo, né? Answer. I didn't know the answer to that question, but I answered it anyways. Então, eu não sabia a resposta para aquela pergunta, aquela questão, mas eu respondi assim mesmo, né? Respondi de qualquer maneira. Então, o primeiro answer aqui é o noun, né? Um substantivo, né? Então, the answer, a resposta. E na segunda, né? Inclusive está conjugado no passado aqui, né? I answered, como o verbo regular que é, né? É o verbo, né? Responder. Terceira modalidade, adjective and noun, adjetivo e substantivo. Cold. She doesn't usually go out when it's cold. I think she'll never catch a cold. Então ela não costuma sair quando está frio. Eu acho que ela nunca vai pegar um resfriado. Então o primeiro frio ali, quando está frio, é o adjetivo, né? When it's cold, quando está frio.
E no segundo, cold, né, é uma palavra que a gente usa para se referir a resfriado, né, gripe, enfim, né. Então eu acho que ela nunca vai pegar uma gripe, né, catch a cold, pegar um resfriado. Beleza? Então essa é a questão aqui, né. Então palavras que têm, né, são agentes duplos, vamos colocar dessa maneira. Lógico, tô dando um exemplo aqui, mas tem muito mais, ok? Então eu peço que você leve dessa aula como takeaway a questão de que isso vai acontecer. Ou seja, essa possibilidade dupla aqui de uma palavra pode ser uma coisa, pode ser outra, né? Isso vai ser comum, né? E existem várias outras palavras que também funcionam dessa maneira. Então, concluindo aqui a minha expectativa de, né, que você leve o takeaway dessa aula, é que você vai encontrando palavras que, né, olha, essa aqui funciona como verbo, essa aqui funciona como adjetivo. Parece uma coisa que não vai levar em nada, mas isso vai potencializar o teu aprendizado, o teu domínio da língua inglesa, né? Principalmente se você não só quer falar, né? De repente você quer falar bem, quer falar em público, né? Quer escrever também, né? Então tudo isso vai fortalecer a tua forma tua capacidade de absorção e aprendizado, consequentemente, do inglês, beleza? Então só pra gente fechar aqui essa parte, eu quero pegar um bônus aqui, né? Até pra premiar você que ficou até aqui, de certa forma, né? Olha que nesta frase aqui, a primeira, eu trouxe aqui, twice a week, né? Acho que essa é uma questãozinha que a gente não viu ainda, né? Twice significa literalmente 2 vezes, né? Mas aí você me pergunta, como é que fala essa questão de vezes? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes? É bem fácil, tá? Se você já não sabe, é bem fácil. Temos aqui twice, que é 2 vezes. 1 vez vai ser once, né? O-N-C-E, once. Significa uma vez, né? Inclusive, histórias de contos de fada começam assim, once upon a time. Então, era uma vez, em inglês é once upon a time, porque once é uma vez, né? Once upon a time. Once, né? Então, uma vez. Twice, que eu já acabei de falar, 2 vezes. E de 3 para cima, você vai usar a palavra times. Sim, times de tempo, né? Então, times aqui no plural vai ser traduzido como, e entendido, é óbvio, como tempo. Como vezes, não como tempo. Então, se eu falar assim, 3 times, 3 vezes. 4 times, 4 vezes. 5 times, e assim por diante. Beleza? Falei que era simples, né? Maravilha. Então, para fechar aqui essa aula, vamos só entender um pouquinho quais são os macetes para você identificar um verbo, um adjetivo, um substantivo. Ou, melhor dizendo, verbs, adjectives e nouns, beleza? Então, os verbs, né, os verbos, né, geralmente não, eles vão ter de uma forma ou de outra os tenses, ou seja, os tempos verbais, ok? Então, passado, futuro, condicional, então você vai trabalhar com isso, né? Então, o verbo vai trazer isso dentro da frase, né? Se ele é um verbo, uma forma de você identificar é você identificar um tempo verbal ali. Ah, tá no passado, tá no condicional. Se acontecer isso, é um verbo com certeza, né? Vale lembrar, de repente, para quem talvez ainda não tenha, de repente, entendido, verbo é uma ação ou um sentimento, ok? É um estado ou um sentimento. Tudo aquilo que indica uma ação, um estado ou um sentimento é um verbo, né? Fazer, dizer, sentir, sorrir, pensar, isso é um verbo. Uma ação, né? De uma forma ou de outra. Ainda sobre os verbos, né? Connection with a subject or pronoun. Então, os verbos, em inglês, acho que eu já falei isso em outras aulas, eles não podem vir sozinhos, ok? O verbo não pode estar solto na frase, ok? Existe a exceção para poesia, para música e tal, mas numa frase escrita ali, bonitinha e falada, você tem que usar um substantivo, um sujeito ou um pronome para dar referência da liga àquele verbo, né? É o exemplo que eu sempre digo, né? Eu não posso falar assim, aliás, em português eu posso falar sou brasileiro, em inglês eu não posso falar am Brazilian, eu tenho que falar I am Brazilian, né? Acho que eu já falei isso em aulas anteriores, né? E é por isso que a gente tem frases como it rains, né? It rains é literalmente chove, né? Aí você pergunta por que o it? Por que o pronome it? Porque o verbo não pode ir sozinho na frase. Simples assim. Eu não posso falar rains em inglês, né? Porque justamente por isso, na verdade. Porque como não é um padrão do verbo, não é a conjugação, né? Mais ou menos uma conjugação em inglês, né? Mas não há esse padrão, né? Então, se eu falar rains, a pessoa não sabe se é chove ou chuvas, no plural. Então, fica essa explicação também, tá? Os adjectives, ou seja, os adjetivos, sempre vem, né, before nouns, sempre vem antes dos substantivos, né, ou após sujeitos de frase mesmo, né. Então, substantivos, no caso, né, the green car,
Yellow elephant, sei lá. ou depois um sujeito, né? The elephant is yellow, the car is green. Beleza? O adjetivo não pode ir solto na frase também, né? E por último, os nouns, né? Os substantivos, né? Eles vão trabalhar, via de regra, com articles, com artigos, né? A car, an old car, por exemplo, né? A ou an, que a gente já viu em aulas anteriores também, né? Ou, é claro, também o artigo definido, the car, né? E também são eles que, via de regras, né? Via de regra, vão formar, não regra, mas seria comum, né? É o mais comum de se formar verbos nas frases com os nouns, com os substantivos, né? Tipo, the truck is broken, the sky is blue, e assim por diante. E é isso por hoje. Thank you so very much. I see you in the next class.